Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a uma aula que deve ficar marcada na sua vida: o conceito do mol. Palavra que não te traz boas recordações da química, tenho certeza. Para entender o conceito do mol, eu quero construir esta ideia a partir de um desejo: fabricar HCN, ácido cianídrico, ou cianeto de hidrogênio, quando não está em água. Mas enfim, para construir esta molécula, todos conseguem ver que eu preciso do elemento hidrogênio, o elemento carbono e o elemento nitrogênio. E eu posso imaginar que isso possa ser construído como um brinquedo de Lego, onde as peças fundamentais são hidrogênio, carbono e nitrogênio. E quando eu junto essas peças fundamentais, sabendo pegar a peça do Lego, você pega uma peça, conecta com outra peça e conecta com outra peça, ora bolas. E isso vai criar, não sei, o meu brinquedo, que no caso aqui é uma molécula. Mas o problema vem, como que eu posso pegar um átomo de hidrogênio? Como que eu posso pesar um átomo de carbono? Como é que eu faço para quantificar um átomo de nitrogênio? Quantas perguntas, não? Bom, se nós fôssemos levar à risca esta dúvida, preciso então saber a massa de um átomo de hidrogênio, para que eu possa pesar em alguma balança e falar, bom, aqui tem um átomo de hidrogênio, eu não estou conseguindo ver, mas tem a massa de um átomo de hidrogênio. Bom, para isso existe a física, né? Nós temos aqui um espectrômetro de massa. É um equipamento que vai realmente determinar a massa de coisas pequenas. Você coloca uma fonte de íons, você colocaria aqui o seu átomo que vai ser estudado, ou até mesmo esse composto, faz com que ele perca certos elétrons para ficar carregado com cargas, providencia aqui um canhão de campos elétricos e campos magnéticos que vão promover um desvio destes meus átomos. Semelhante a uma curva em que os carros mais leves conseguem fazer uma curva mais fechada e carros mais pesados ou caminhões, por exemplo, não vão fazer uma curva tão mais fechada, pois apresentam uma massa muito grande. Esta fórmula aqui, inclusive, deriva da física. O raio de curvatura depende da massa e da velocidade do meu componente, e dividido pela carga e pelo campo magnético aqui aplicado. Dá para notar que quanto maior é a massa, maior é o raio de curvatura, que é o que mais me interessa. Imaginando que velocidade, carga e campo magnético são todos iguais, a diferença da massa vai provocar uma diferença no raio, que é o que eu estou vendo aqui nesse experimento, em que a massa 1 fez uma curva menor. Provavelmente deve ser o hidrogênio nesse experimento, né? Que é o mais leve. E a massa 3, que provavelmente deve ser o nitrogênio, o mais pesadinho. E o massa 2, o carbono. Mas como que você pode saber disso? Bom, você fazendo esse experimento, chegando a estes dados de massa, você vai poder anotar esses valores. E vamos supor que você tenha feito esse experimento e com a ajuda de um físico você anotou esses valores, essas massas que tinham sido feitas a partir daquele experimento. Então, você tem o elemento hidrogênio, determinado a massa dele em gramas, 1,66 10 a menos 24 gramas. O carbono, que é 1,992 10 a menos 23 gramas, graças ao equipamento físico, e o nitrogênio, com 2,324 10 a menos 23 gramas. Para você ter uma noção de grandeza, 1 miligrama, meu querido, é 0,001 gramas, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 gramas. E eu estou falando da ordem de 10 a menos 23 gramas, 24 gramas. É muito, muito pequeno isso. Não creio que seja possível pesar isso, né? É aqui que entra o questionamento, o maior incômodo. Legal, eu determinei essa massa, mas como é que eu vou manipular isso? Por mais que o meu equipamento eletrônico tenha feito o trabalho de pesagem, como é que eu posso pegar com uma espátula, com uma colher, esta porção tão miserável? Eu não vou conseguir visualizar.
nenhum microscópio vai conseguir enxergar. Bom, dá para notar o problema. Basta perceber com os nossos modelos atômicos que um átomo de hidrogênio, resumidamente, este seria seu desenho, eu tenho uma bolinha central que representaria o seu núcleo e elétrons que giram ao redor. Esta única bolinha é que vai causar esta massa pequenininha aqui. Então eu posso construir uma regra de 3. Eu sei que esta massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, ela corresponde a apenas um átomo de hidrogênio. Foi o que nós determinamos no experimento, inclusive. Apenas um átomo de hidrogênio tem essa massa. Mas um átomo é muito pouco. Eu gostaria de saber uma massa um pouco mais palpável, né? Algo mais visual. Só que eu não sei quantos átomos eu posso juntar. É aí que vem a feliz coincidência. Na tabela periódica você encontra esses elementos desta forma representada, onde este número que está aqui circulado representa o número de massa. Esse número de massa, ele representa, na verdade, um número que se refere a uma massa, mas não em termos numéricos, a uma massa. Eu tenho uma massa, você tem uma massa, a minha massa, inclusive, me impede de vestir calças jeans de número 42. Então, eu tenho uma massa considerável, você imagina, né? Então, este número representaria basicamente essa ideia do qual é o tamanho da criança que eu estou falando. O número de massa 1 indica uma criança pitiquinha. O número de massa 2 indica alguém mais robusto. O número de massa 14 indica alguém também um pouquinho mais robusto. Mas isso não passa de um número. O número de bolinhas que se encontram lá no núcleo deste átomo. Este número de bolinhas, sendo 1, me chama a atenção. A tabela periódica toda é organizada com vários números lindos, né? Número 1, número 12, número 14. Eu gostaria de criar uma feliz coincidência. Eu quero determinar a quantidade de átomos que seria necessário para exatamente 1 grama de hidrogênio. Perceba que esta 1 grama vem da minha cabeça. Eu estou querendo saber a quantidade de átomos presente em 1 grama de hidrogênio, para coincidir com este número de bolinhas. Vamos lá. Qual seria esse x? Se você fizer os cálculos aqui, você vai ter 1 vezes 1 dividido por 1,66 10 a menos 24. Se você efetuar essa regra de 3, meu filho, faz em casa depois para você conferir. Isso vai dar 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E você vai perceber que isso aqui é um número muito grande. Bom, fiz a minha vontade, né? Me desculpe as engasgadas, mas agora eu quero repetir esse raciocínio com a massa de carbono. Nós vimos no experimento que 1,992 vezes 10 a menos 23 gramas vão estar presentes em um átomo de carbono. E a minha dúvida e feliz coincidência é, em 12 gramas de carbono, quanto será que eu preciso juntar de átomos para ter 12 gramas? 12 gramas é uma medida um pouco mais visível, né? E inclusive coincide com o número 12, que é o número de massa, o número de bolinhas que existem no meu átomo de carbono. Perceba a diferença, né? Este número, ele retrata uma realidade atômica. O número de bolinhas, eu digo prótons e nêutrons. O número de massa são 12 bolinhas que compõem o núcleo deste átomo. É uma observação subatômica. Agora, 12 gramas não tem nada a ver com observações subatômicas, é apenas uma coincidência numérica. E eis que surge a dúvida. Quanto será que dá esse x? Se 1,992, 10 a menos 23 gramas tem apenas um átomo e 12 gramas. Pela diferença dá para imaginar. Vai ser uma quantidade muito grande. E eu te peço que faça isso em casa. Você vai encontrar 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Não, professor, o senhor está de brincadeira comigo que deu o mesmo valor. Deu, meu caro. Você acredita em mim. Pode fazer em casa essa regra de 3 que você vai perceber que dá o mesmo valor numérico. E para finalizar, para você conseguir entender o que eu estou querendo construir, olha para o átomo de nitrogênio na tabela periódica. Este número de massa, ele representa para mim o quê?
Ele representa uma quantidade de bolinhas presentes no núcleo do átomo de nitrogênio, que aqui eu representei pitorescamente com 14 bolinhas, 7 prótons e 7 nêutrons. Ok, este número representa esta realidade. Agora vamos para uma realidade mais palpável. E 14 gramas de nitrogênio? Quantos átomos eu preciso juntar para ter 14 gramas de nitrogênio? Pelo experimento, eu percebi que um átomo, apenas um átomo de hidrogênio, vai ter 2,324 vezes 10 a menos 23 gramas. Muito pouco. Eu quero 14. E por que 14? Porque 14 coincide com o número de massa, o número de bolinhas. Feliz coincidência. Multiplicando em cruz, faz esse vezes esse, 14 dividido por este número. Pode acreditar em mim, você vai encontrar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Que coisa! Sempre que você coloca a massa em gramas, coincidente ao número de massa, você encontra 6, 10 a 23, que é um grande amontoado de átomos. Vamos verificar este amontoado de átomos, para você ver o tamanho dele. Este amontoado de átomos, ele representaria 602, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, olha só, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. 602 sextilhões de átomos. É muita coisa, cara. Este número representaria a quantidade de átomos que eu precisaria juntar ou amontoar para chegar naquelas massas. E foi o que a gente fez. 12 foi o número mágico, 12 bolinhas no núcleo do átomo de carbono, e eu cheguei à conclusão de que existiam 12 gramas. Mas para qual quantidade? Para 602 sextilhões. Só que essa unidade é muito feia, é muito grande, e como é um grande amontoado, convencionou-se a chamar este amontoado de mol. Esta grande quantidade, esta grande quantidade ela representa, ou ela é representada simploriamente por esta palavrinha mol, amontoado. Portanto, toda vez que você for associar o conceito do mol, é importante você recordar que a palavra mol representa muita coisa. 602 sextilhões de coisas. Assim eu consigo aglomerar uma quantidade de átomos suficiente para pesar 12 gramas, no caso do carbono. Um mol, ou um amontoado gigantesco de átomos de nitrogênio, vão ter 14 gramas de átomo de nitrogênio. E esse grande amontoado, se for de átomos de hidrogênio, você terá 1 grama. Perceba que tudo se parece com uma xícara, onde em uma xícara de farinha você encontra uma massa. Em uma xícara de açúcar você encontra outra massa. Em uma xícara de leite você vai encontrar outra massa, diferentes substâncias com diferentes massas, mas a porção é sempre a mesma, 1 mol. No caso, o copo americano tem a semelhante raciocínio. Quando você fala um copo americano, subentende-se um número, 200 ml. No caso da química, quando eu falo 1 mol, subentende-se 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Portanto, toda vez que você for consultar uma tabela periódica e for atrás do número de massa, saiba que este número de massa pode se representar também a massa molar, que é o conceito da aula de hoje. Portanto, sempre calcular a massa molar exige fazer essa mudança de unidades. 12U, 12 gramas por mol. 14Us, 14 gramas por mol. 1U equivale a 1 grama por mol. Perceba que é condicional, né? Com essas informações, nós podemos fabricar agora a massa molar do meu composto, HCN. Eu sei que o H, ele apresenta
1U. Eu sei que o meu carbono apresenta 12 U's e que o meu nitrogênio tem 14 U's. Totalizando aqui 14 com 12, 26, mais 1, 27 U's. Então seriam 27 bolinhas. Só que eu não sei fazer a massa de bolinhas. É fácil então, meu filho. Basta trocar, substituir por 27 gramas. Só que você condiciona por mol. 27 gramas por um grande montante. 27 gramas por mol. Essa seria a massa molar do HCN.